presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Olá, uma boa noite a todos. Estamos começando mais um Família em Foco. O programa Família em Foco de hoje estaremos como tema Família Orante. E no nosso programa de hoje, irmãos e irmãs, estamos recebendo aqui nosso irmão Zico, do grupo de Zic, também do Texto dos Homens, que vai bater um papo conosco sobre o tema de hoje, que é a Família Orante. Zico, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado pelo convite de vocês. É uma alegria, de estar aqui, de estar no programa, fazendo esse momento de oração, esse momento de estar falando em família, um tema tão especial, né? Com certeza. Iniciamos o nosso programa de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para iniciarmos esse bate-papo de hoje, sobre um assunto muito importante, para todas as famílias, todos os casais, que é a oração em família, que é esse momento tão particular na vida de todo casal, de toda a família, e com certeza é primordial que tenhamos essa consciência do poder da oração. E nada melhor do que receber aqui nosso irmão Zico para bater esse papo conosco. Zico, o que você pode passar para a gente, meu irmão? Irmãos, então nós vamos partilhar uma palavra para o tema específico de hoje, de família orante. Nós vamos abrir a Sagrada Escritura em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Você que está em sua casa, você que está com o celular nos assistindo, você vai abrir a Sagrada Escritura em Efésios 6, de 1 a 4. O tema é amor mútuo. Filhos, obedecei aos vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-vos na educação e na doutrina do Senhor. E essa palavra que é tão poderosa para nós, a carta aos Efésios, que vai nos falar sobre a responsabilidade da promessa. Filho honra pai, filho honra mãe. O amor mútuo que nos fala como promessa de Deus, esse amor filial e esse amor de pais. Qual o grande fator dessa promessa? Os pais educar os seus filhos segundo a lei, segundo a palavra. E os filhos têm essa responsabilidade da honra, O mandamento da promessa, honrar pai e mãe. Então, que os pais possam educar os seus filhos segundo a palavra de Deus, segundo o temor de Deus e segundo a tradição e a doutrina da Igreja Católica. Então, irmãos, quando a gente fala sobre o amor mútuo de Deus para com os filhos, para com os pais, já começa a ser na família orante, a família que se dispõe a falar com Deus de uma forma filial e também de uma forma paternal. Os filhos com as responsabilidades de filhos, os pais com as responsabilidades dos pais, mas colocando sempre Deus à frente de todas as coisas e tomando a direção de todas as circunstâncias da família, aqueles que se colocam em oração com o Senhor. Então, o primordial desse tema, falar sobre família orante, é dizer que a importância da família está em sintonia com o céu, falando com Deus, para que seja um lar abençoado como todos, mas como família orante, como família que clama a Deus. Então, a palavra nos traz essa mensagem de hoje. É importante, Zico, a gente ter essa consciência, E em alguns programas anteriores também a gente sempre tocou nessa tecla, É muito importante para a família, para os pais, fazer com que os seus filhos entendam isso aí desde de bem pequeninos, Para que possam, assim, quando adultos, já ter realmente a noção de tudo que foi lido, desse capricho que os filhos têm que ter pelos pais, e os pais também têm pelos filhos. Nos programas, Zico, a gente sempre cria alguns tópicos, da onde a gente tira um cronograma para a gente seguir a nossa conclusão.
Dentre eles, a gente vai seguir no primeiro aqui, que diz o seguinte: a oração em família é, antes de tudo, um ato de amor e gratidão a Deus. Unir as pessoas queridas em um ambiente de reflexão e espiritualidade fortalece os vínculos de amor e fé. A oração é conversar com Deus graças à fé, no amor e com amor. Podemos assim dizer que este ato é uma forma de agradecimento? Sim, sim, com certeza. O que nós temos mais hoje é agradecer. Nós temos recebido muitas bênçãos de Deus, nossas famílias têm passado por tempestades, nossas famílias têm passado muitas vezes como a travessia ao Mar Vermelho, ao pé enxuto, aqueles que serviam a Deus. Moisés, ao encaminhar o povo a passar naquele lugar onde estava sendo perseguidos, para encaminhar, vamos dizer assim, estou dando só um exemplo, para a terra prometida, e ao passar ao Mar Vermelho a pé enxuto, vamos dizer assim, era uma perseguição, que as famílias mais têm sido hoje perseguidas por tantas coisas, né? Temos assistido tantas coisas que as famílias têm passado. Essa semana, os noticiários falando sobre aborto, sobre famílias que estão sendo vítimas, né? De grupos e, vamos dizer assim, de movimentos que apoiam, mas que as famílias que hoje são cristãs, famílias que hoje sabem, né? Pelo exercício da fé, o que a palavra de ontem disse, nós precisamos exercer a fé, dizer que eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, a nossa família também vai. Como? Se for temente a Deus. Então, nós temos mais que agradecer. Então, hoje nós temos que agradecer a Deus por tudo que temos passado. Então, a tempestade que a família tem vivido é saber que Jesus está ali. E Ele vai acalmar a tempestade, e Ele vai estar conosco, como estava na barca com os discípulos, Ele está na nossa família. Então é agradecer todo momento a presença de Jesus na família. Família que ora unida, permanece unida, e na presença e no temor de Deus. Então é agradecer tudo que Deus tem feito já para nós. O que nossas famílias têm vivido nesse momento de tanta tribulação, vivendo a graça de Deus. Temos passado por tribulação e estamos de pé. Por quê? Porque estamos orando, porque estamos clamando Deus poderoso. Então é por isso que hoje temos mais que agradecer a Deus, porque se alguma coisa não aconteceu, ainda vai no tempo de Deus, e nós vamos continuar agradecendo a Deus, como vocês falaram aí. É tempo de agradecer, é tempo de pedir, mas é tempo de agradecer. Então, o mais importante nessa questão, Zico, é que a gente costuma dizer o seguinte, que as pessoas muitas vezes elas esquecem que ela agradeceu. Eu digo assim porque o que acontece? Quando acontece muitas coisas de bom nas nossas vidas, né? A gente sempre agradece a Deus por isso, aquilo que você acabou de falar agora. Então acontece algo de bom, você agradece, acontece algo de bom, você agradece, acontece algo de bom, você agradece, e às vezes acontece algo de ruim, e você esquece das coisas boas que aconteceram anteriormente. E pensa assim, bom, por que isso acontece comigo? Né? Então, ou seja, quando você vem com um ato de agradecer, né? Um ato de humildade, de agradecer a Deus por tudo de bom que tem te acontecido, não é que vai deixar de acontecer algo de ruim, muito pelo contrário, né? São as coisas, muitas vezes Deus nos deixa acontecer para que possamos nos fortalecer ainda mais. Eu acho que diante dessa condição de hoje, da questão da pandemia, muitas pessoas têm perdido muitos entes queridos e se perguntam por que comigo, por que com a minha família, por que isso está acontecendo. E eu acho que é exatamente essa questão, porque esqueceram que anteriormente agradeceram a Deus por muitas coisas, mas talvez pararam, porque imaginaram assim, bom, só bênção, né? E não acontece nada de ruim, então é se tornar sempre vigilante, não é isso? A gente tem que ser vigilante, não é isso? Sim. Então, esse fato da vigilância na oração são que hoje as famílias precisam mais estar assim, porque quem é vigilante na oração se recorda de uma passagem que Jesus fala: estais vigilantes e atentos, porque não sabemos o dia nem a hora. Se o dono da propriedade soubesse o dia que viesse o ladrão, ele estaria com a casa trancada e armado para se defender. Então, estar vigilante na oração é estar preparado para as ciladas. Então, o demônio ele acerca nossas famílias, o demônio arma as ciladas para que nós, né, cristãos, muitas vezes de oração, muitas vezes de testemunho de vida, somos tentados a todo momento.
Então, estar vigilante hoje é preparado para todas as ciladas, para todas as circunstâncias da vida. Só que quem está armado com as armas espirituais que Deus dá, está revestido da graça de Deus, nós estamos como o apóstolo Paulo diz, estar revestido da graça é combater o combate com as armas de Deus, que é a oração. Família que está revestido da graça na oração é família revestida com o escudo da fé. É estar protegido com a oração que faz o quê? Cria, sabe, uma proteção. Não quer dizer que o inimigo não vai entrar na nossa família, que sim, às vezes uma brecha. Mas família blindada na oração é família orante, temente a Deus, capaz de suportar a adversidade do mundo. Perfeito, Zico. Então a gente abre um parênteses aqui para o segundo tópico. A família que reza unida permanece unida. Esta é uma das grandes verdades que aprendemos dentro da igreja. A oração no lar, uma prática importante para a convivência em Deus. Oração em casa é viver na fé. Ao orarmos em nossos lares, estamos trazendo para os nossos lares a mais bela vivência na fé em Deus. A oração constante nos lares é a grande arma do cristão contra o inimigo que quer destruir a família? Sim, o inimigo de Deus, ele é o enganador. Vamos dizer assim, ele veio para roubar, para matar, para destruir, para enganar. Então muitas famílias têm sido enganadas com falsas doutrinas, muitas famílias têm sido vítimas de, vamos dizer assim, de circunstância que as redes sociais tentam impor para a família. Por exemplo, vamos lembrar, tão recente, o fato desse aborto dessa criança. Querem estampar no coração da família que a criança foi vítima. A criança sofreu com toda essa circunstância, mas nós que tivemos lá no batismo uma fé estampada em nós, nós vamos viver na hierarquia da igreja a responsabilidade de verdadeiros cristãos. Nós vivemos a tradição dos apóstolos, nós vivemos o magistério da igreja, nós vivemos a santa vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Desde a sua concepção eu já te amava. Então qual é o desejo de Deus? O desejo da vida. Então nós precisamos hoje colocar no coração das pessoas que servem a Deus, nas famílias tementes a Deus, nas pessoas que se dizem eu sou cristão, católico, apostólico ou romano. Somos igreja católica, vivemos a nossa fé segundo a tradição, segundo o magistério da igreja, vivemos o amor ao próximo, vivemos o amor da família e vivemos o amor à vida. Se deixarmos o inimigo tomar conta de nossa casa, nós vamos viver de redes sociais e tudo que ela quer impor para a nossa família, nós vamos aceitar, nós vamos curtir e nós vamos compartilhar. Se nós somos família cristã, somos famílias de Deus, nós vamos amar aquilo que é de Deus e vamos rejeitar aquilo que é do mundo. Isso que é importante para a nossa família. E viver como família de Deus é saber dizer sim e saber dizer não. A própria palavra diz sim, sim, não, não. As pessoas ainda não se conscientizaram. Mesmo com essa pandemia, Deus, ele nos dá a oportunidade, né, de se arrepender. E a gente percebe aí que muitas pessoas ainda não se conscientizaram disso, né? Tantas coisas ruins acontecendo. É a hora da gente se redimir mais, ter mais humildade, se chegar mais a Deus. E não dá para entender. A gente tem que persistir, né, na oração, em família, pedir muito a Deus bênçãos e proteção para nossas crianças, né? A gente vê tanta família aí se destruindo. Não dá para entender, sinceramente. Por isso que a gente tem que estar sempre, né, revestido em oração, pedindo muita proteção. E aí Deus, ele quer o quê? Ele quer que todos vão para o céu. Então, ele vai dando oportunidade. E, infelizmente, nossos irmãos esquecem dessa graça que Deus quer nos dar. É muito importante a gente estar atento a essas coisas, né? Sim. A gente que é de igreja, que está sempre rezando para os nossos irmãos, a gente não pode deixar o inimigo entrar no coração da gente, porque o que ele quer é isso aí, destruir. E ele começa sempre o quê? Na família, né? Que é o projeto de Deus para todos nós. Então a gente tem que estar sempre orantes,
pedindo essa graça a Deus. E é interessante também, Zico, quando a gente fala sobre a questão dessa oração na família, né? Esse ato é primordial, né? É que a gente nos encontros de casais e nos grupos, a gente sempre incentiva isso, né? Fazer com que as famílias elas tenham essa condição, que elas possam provar desse momento maravilhoso que é a oração em família e se fortalecer cada vez mais. E muitas das vezes a gente percebe que casais que poderiam ser, né, esse exemplo, né, de oração, ser exemplo orante, muitas vezes deixam essa condição passar, né? E aí a gente acaba sabendo de algumas consequências que isso teve, porque é a questão do vigiar, né? Não adianta você só orar, você tem que vigiar também. E muitas das vezes acontecem coisas que a gente se perde, né? Atos que a gente às vezes até percebe simplesmente pelo fato de as pessoas não vigiar essa condição, né? A condição da oração, a condição da entregar sua família sempre, estar sempre presente na presença de Deus. No Dizia que vocês percebem essa questão também, tipo assim, quando chega alguém, geralmente com a graça de Deus, eu dizia que tem transformado muitas vidas, a gente percebe isso aí. Pessoas que às vezes chegam, né, já na pastoral familiar, pessoas que hoje são casais, que passaram por lá, que falam assim que teve a vida transformada quando fez o Dizic. Então a gente fica muito feliz, a igreja dando essa oportunidade. Você com certeza percebe isso, né? Você pegar uma pessoa lá totalmente desviada, vamos dizer assim, né, sem conhecimento talvez de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e hoje ter ao seu lado ali, orando junto com você, com toda a fé. É interessante, é bacana isso, né, Zico? Muito, muito. Nós somos gratos, né, da obra magnífica de Deus que colocou, né, no coração de muitos que sonharam com esse encontro. O Dizic deu uma oportunidade de muitas famílias ser restauradas, famílias que tiveram a oportunidade de conhecer Deus. Talvez um momento mais difícil, como você disse, um momento que estava passando por grandes tribulações. Às vezes a família disse, vai, é a última chance. Às vezes era um pai de família, era uma mãe, era um filho. Pessoas que hoje testemunham, né, famílias restauradas na graça de Deus de uma forma plena. E que hoje são testemunhas para outras famílias que olham para aquela família e querem ser como ela, porque viram uma experiência com Deus. O Espírito Santo dá a oportunidade, né, dos dons, de dizer que se dá a fortaleza, ele consegue vencer no combate da fé. Se dá a sabedoria para tomar as decisões e todos os dons. E quando tem essa oportunidade, não somente no encontro, como você disse, como, né, a cada semana que nós nos reunimos, agora nesse período de pandemia, não, através das lives, mas quando estamos presencial, de famílias que nos procuraram e tiveram a restauração, famílias que encontraram Deus através do encontro ou até mesmo participando do grupo de oração. Então, o que nos leva a isso? Nos leva a perceber da importância de buscar famílias para Deus novamente, porque muitas estão dispersas. Muitas famílias estão bem destruídas, precisando ser resgatadas para Deus. Nós tivemos testemunhos no próprio encontro que um homem, vamos dizer assim, ele disse que ele viveu para a família dele da pior forma. Ele foi o pior dos pais, ele foi o pior do esposo. Mas ele conseguiu ver ali em pessoas simples, em pessoas que ele viu em 2 dias. Naquela pessoa, como ele tinha uma família maravilhosa em casa e ele não percebia. Ou quando ele estava levando a família dele para o precipício, sem que ele percebesse, e o ato principal dessa destruição do lar estava sendo dele. E aquele encontro de 3 dias fez com que ele pudesse ver a grandeza da família que ele tinha. Quanto Deus colocou pessoas, né, tão especiais na vida dele, e ele levava aquilo como uma rotina, e não era. Eram situações que Deus estava dando oportunidade para ele fazer uma família nova, uma família restaurada. Mas precisava de alguém dar um empurrão para que ele conhecesse Deus e através daquele encontro ele voltasse diferente para casa. E hoje aquela família é uma família abençoada, como todas são, mas uma família diferenciada, porque é uma família orante, é uma família que caminha com Deus e tem levado muitas famílias para Deus sem dizer uma palavra, somente com testemunho de vida.
E o testemunho é tudo, né, Zico? É tudo. Testemunho é algo assim... Às vezes a pessoa tem até um pouco de receio, de vergonha. Porque eu não sei falar, porque eu não gosto de falar. Mas o pouco que ele fala já é tão importante. Às vezes até mais importante do que nós mesmos que falamos o tempo todo. Eu sempre falo com eles isso. Não é preciso ser totalmente ter o dom da palavra para você dar um testemunho. Sim. Uma simples coisa que por eventualidade tenha acontecido na sua vida, né, na vida de alguém, que possa trazer isso para a realidade, é de grande importância. Como nós tivemos vários testemunhos até hoje no nosso programa, né, e que a gente pôde presenciar, que algumas pessoas que também vivenciaram, assistiram o programa e falaram com a gente, nossa, que bacana, que interessante. Então, ou seja, são coisas que acontecem com o irmão, que muitas das vezes aqueles que estão passando por certa dificuldade acham que o dele está sendo muito pior, e não, né? Como esse que você falou aí, que se recuperou, né, que tem uma vida hoje orante, tem uma família, né, uma família, graças a Deus, na graça de Deus. Quantos também se recuperaram e quantos ainda a gente tem que buscar, né, com certeza. No outro tópico aqui, Zico, nós temos o seguinte, entre as vantagens da oração em família, está o fato de que todos podem aproveitar esses momentos para reforçar seus pedidos de bênção. Além disso, fazer orações junto também ajuda a fortalecer a espiritualidade por meio do diálogo e a troca de experiências entre pessoas de gerações e realidades diferentes. Podemos dizer que a oração de agradecimento em família é um testemunho para outros membros que ainda não vivenciam esta fé? Sim, com certeza. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Momento de estarmos mais em família do que outros tempos. Todos estavam muito corridos com o trabalho, né? Cada um para o seu lado, né? Filho para estudo, pai para o trabalho, mãe nos afazeres e também no trabalho. E a pandemia nos fez ficar um pouco em casa, né? Eu sei que muitos não estão porque precisam mesmo levar o sustento de sua família. Mas hoje é um tempo maior para a oração. Hoje a família consegue se reunir mais. Os filhos que saíam à noite estão mais em casa, os que estudavam fora estão presentes. Então há uma oportunidade de demonstrar esse amor mútuo entre eles, família, em oração e temor a Deus. Então, está em agradecimento todo o tempo, por toda circunstância, porque é nas coisas boas que nós temos vivido e nas coisas ruins, a palavra diz, em tudo dai graças. Dai graça em todas as circunstâncias. Estamos vivendo tribulação, dai graças a Deus. E agradece porque Deus está nos dando a fortaleza para suportar. Agradece a Deus pelas bênçãos recebidas que têm sido multiplicadas em abundância na sua vida. Somos merecedores? Não. Não somos merecedores de nada, não somos dignos de nada, mas o Senhor nos dá a bênção. Recebemos, tomamos posse da graça de Deus como família, como pessoa, agradecendo todos os dias. Mas temos vivido a pandemia, temos vivido as perdas das famílias. Rendamos graças a Deus. Não sabemos qual é a vontade de Deus, mas sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Às vezes não entendemos, sofremos com perdas, mas em tudo agradecer a Deus. Não sabemos o porquê. Não sabemos qual é a decisão de Deus para a nossa família hoje, muito menos amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Então vamos viver o hoje em oração em família. Reúna a família em oração, vivencia esse dia de hoje. Agradeça por coisas que não agradecemos para trás, agradeça por hoje, agradeça pelo fôlego de vida, agradeça pelo sustento da tua casa, agradeça pela faculdade, vamos dizer assim, da vida, da saúde mental e do corpo, e dizer, Deus, obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo pai, pela mãe, pelos filhos, porque muitos hoje não vão poder dar esta palavra de dizer, obrigado Deus por meu pai estar aqui, obrigado Deus por minha mãe estar aqui. Mas muitos têm a oportunidade e aproveite esse momento. É o momento de estar juntos e agradecer em família, já que todos estão reunidos. Se não está todos, agradeço aqueles que estão presentes. Isso aí, Zico. Então, você falando aí, em tudo a gente tem que dar graças a Deus, até nos momentos ruins, né? Isso aí, eu falo muito isso lá em casa. A gente passou, eu lembro que a gente passou numa situação de faltou luz. Eu não me lembro, eu sei que foi assim, estava muito calor, teve um apagão.
e um calor insuportável. Você imagina, né? Aquele calor e a gente passando aquele aperto, e eu com dificuldade para dormir, a Clara também, ela estava com 9 anos. E nisso eu fui explicando ela, porque é muito importante a gente explicar para as crianças tudo o que acontece. E eu falei para ela, minha filha, isso aí é bom para a gente aprender a dar valor a Deus. Quando a gente tem a nossa luz, que a gente pode ligar o ar-condicionado, a gente pode ligar o ventilador. E é o momento da gente agradecer também por esse, né, por esse acontecimento. E ver que nossos irmãos menos favorecidos, o que passam, né? Muitos, às vezes, têm uma casa pequena, com muitos filhos, e não tem a oportunidade, né, às vezes, de ter um ventilador para todo mundo, ou até mesmo um ar-condicionado. Então, eu falo assim, agradecer muito a Deus, até nesses momentos ruins, né, porque é muito importante a gente estar atentos a essas coisas, né? A gente não tem que estar, graças a Deus, só nos momentos bons. Os ruins também servem até para nos fortalecer na fé, né? E essa questão também, Zico, que você havia levantado aí, a questão da família. A família, eu acredito que nessa questão da pandemia acabou que as famílias têm que se unir mais, né? É aquilo que você falou, filhos que estudavam fora, os pais que trabalham estão em casa. Então, muitas das vezes, um ali que estivesse já na igreja consegue já evangelizar os outros. Então, é nessa palavra que talvez um filho leva para um pai, ou um pai que está distante com o filho leva para um filho, e isso aí, esse laço vem se fechando. Um ECC que nós fizemos há um tempo atrás, num testemunho logo após o ECC, muitas famílias, muitas não, praticamente todas foram unânimes em dizer que não faziam o ato de rezar em família. Não tinham esse ato de rezar, não tinham esse hábito de rezar em família. E acharam aquilo ali, sim, muito interessante, ficaram muito felizes, como se tivesse feito uma descoberta assim fora do normal. Você via neles uma felicidade muito grande e é como se eles tivessem feito, né, aquele ato, aquela oração em família e tido assim, uma graça, uma bênção muito grande. E sentiram que, e através do testemunho deles aqui, nós percebemos que às vezes, muitas das vezes, falta algo tão simples, né? Que você poder unir a sua família, pegar um filho, né? Pegar os seus filhos, pegar um texto, fazer uma oração com eles. Então, isso aí, eu acredito que muitos hoje, né, com essa possibilidade de estarem juntos, têm tido essa condição, né? Se tem tido essa condição, eu acredito que se vem a oração, com certeza as coisas vão de melhorar cada vez mais, né? Porque quando você está no caminho da oração, no caminho da graça, não que as coisas ruins não te aconteçam, mas você está muito mais fortalecido para suportá-las. Então, o que você falou aí sobre essa questão da família, a gente percebe que hoje na igreja, graças a Deus, eu creio que, eu não vou dizer de todas as comunidades, mas na nossa comunidade, né, a nossa igreja aqui em Santo Antônio, logo após aquele cerco de Jericó, nós ficamos muito preparados para esse tipo de coisa, esse tipo de evento. Adriana e eu, particularmente, nunca vivenciamos tal evento. Acho que foi uma coisa grandiosa. E logo depois do cerco de Jericó, antes do início da pandemia, a gente estava passando pela quaresma, não era isso? E foi 40 dias de... Acho que sim, foi isso. Não foi isso, Zico? O cerco foi em agosto. Foi anterior. Não, o cerco anterior. Sim. E depois passamos o tempo do Natal e estamos quase aproximando da Semana Santa, né? Exatamente. Vivemos, né, uma parte da quaresma. Isso, aí o padre queria fazer como gasto, né, 40 dias de comunhão, correto? Com missas todo dia pela manhã. Então isso aí, as famílias saíram logo, né, depois do cerco de Jericó e começaram a vivenciar essa questão dos 40 dias de comunhão, missas pela manhã, né? Então, ou seja, a nossa igreja estava muito forte, muito unida. Então, com a graça de Deus, quando veio essa questão da pandemia, percebemos que vários grupos, né, pastorais e movimentos estavam todo mundo empenhado, né? Então, ou seja, eu percebo que a gente levou um baque, né? Tivemos essa dificuldade. Hoje temos aí a condição de estar através de programas evangelizando, mas eu acredito que quando isso acabar, tudo isso acabar, nós vamos estar muito mais fortalecidos, você não acredita? Sim, sim. Nós tivemos um momento de plena graça de Deus, que foi o cerco de Jericó. Foi uma coisa que você mencionou aí, que foi muitas famílias que reaproximaram após
o cerco de Jericó, que foi dias de muita oração, de clamor, e nos fortaleceu para vivenciar esse momento de pandemia. Então, as pessoas ficaram mais orantes, as pessoas ficaram mais adoradores, e quando chegou essa pandemia, né, nesse período de quaresma que nós antecipamos, e tivemos que, né, antes da pandemia, tivemos esse período que, né, era a vontade do Padre de estarmos em comunhão, pessoas que buscavam a Deus de uma forma diferente de antes, sabe? Não mais da boca, mas de dentro do coração e de intimidade de oração. Às vezes a pessoa passa, faz aquela oração mecânica e vai embora. Outros não, faz uma oração que brota do coração de Deus. Fala com Deus. Então, esse período que nós vivemos no cerco de Jericó, ele deu oportunidade não somente a pessoas que vieram ao encontro, né, de Jesus ressuscitado para ter curas e milagres, não. De ter verdadeiro encontro e voltaram, né? Tiveram uma atitude do leproso agradecido que voltou para glorificar a Deus. Mesmo ainda não tendo percebido o milagre acontecer, voltou todos os dias agradecendo a Deus. E dessa forma, Deus foi, vamos dizer assim, soberano nessa vida, soberano nessa casa, soberano nessa família, porque ele viu ali brotar do coração dele a vontade daquela pessoa, daquela família, em reaproximar da graça. Então, vamos aproveitar esse momento, família de Deus, vamos aproximar de Deus ainda mais para sairmos dessa tempestade com o pé enxuto. Vamos sair, né, atravessar por todas essas tribulações, todas essas, né, vamos dizer assim, situações mais terríveis que essa pandemia tem causado, mesmo com perdas, mesmo com sequelas, mas sabendo que Deus nos fez suportar todas essas coisas na oração. É hora de agradecer. É tempo de viver a vontade de Deus e não as nossas vontades próprias. Perfeito, Zico. Um outro tópico aqui, rezar junto com familiares pode proporcionar ainda um ambiente de prevenção de conflitos ou até mesmo de resolver problemas que no dia a dia parecem de difícil solução. A conversa em um clima de paz interior e sintonia com Deus tem a capacidade de nos fazer enxergar as formas do perdão e os caminhos de aprendizado com nossos próprios erros. Intensificar nosso trabalho de evangelização, fazendo com que as famílias tenham a certeza que a oração nos fortalece contra as garras do inimigo, nos faz acreditar em famílias melhores e um mundo melhor? Muito, muito mesmo. Viver nesse tempo é viver na proximidade do amor mútuo, de estarmos aqui em família orante e de viver o perdão. Pessoas que moram dentro da mesma casa que não se fala há tempos. Pessoas que não conseguem se olhar. Pessoas que não conseguem perdoar coisas pequenas. Algum gesto, algumas palavras tão pequenas que foram transformadas pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa em coisas grandes. O Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor de nossas famílias, Ele faz coisas grandiosas naqueles que o temem, naqueles que o amam, naqueles que o buscam a toda circunstância. Se você hoje busca a Deus por você ser família orante, se você hoje busca a Deus porque você quer ser salvo, busque a Deus nesse amor incondicional que Ele tem por mim e por você. Mas busque a Deus através daquela pessoa que você ama muito e também daquela pessoa que você precisa perdoar. Perdoe com o perdão de Deus. Ame com o amor de Deus. Faça com que essas pessoas consigam ver nos seus olhos, com a sua vida, com o seu testemunho de vida, a vontade perfeita de Deus. Então, se hoje nós temos uma oportunidade de orar mais, de viver a experiência da oração em família, é o momento de nos perdoar, de nos amar de uma forma diferente do que vivíamos antes. Não dizer mais eu te amo, eu te adoro, eu te quero, não. Amar com o amor de Deus, sabe? De lutar pelo outro, de desejar o bem ao outro, de fazer as vontades do outro segundo a vontade de Deus. É hora disso. É hora de esquecer as coisas passadas. As coisas que passaram, passou. Por isso que passadas, passaram. E viver o presente, né? Que o presente é o que nós estamos vivendo. Amanhã é de Deus. O hoje é o que nós estamos vivendo. Vamos viver o hoje. O que eu preciso mudar hoje?
Eu preciso ser diferente? Eu preciso orar mais em família? Tome essa atitude hoje. Ah, mas eu não fui lá atrás. Toma atitude hoje. Família, reza a partir de hoje. Reze juntos. Contempla as maravilhas de Deus juntos. Se tem algum enfermo, une a família em oração e clama ao Deus poderoso por todas as circunstâncias de cura para aquela pessoa da família ou de algum amigo que hoje passa por uma enfermidade. Família junta, família unida, família orante, é a família que Deus quer. É a família que Deus, sonhou todos os dias. E sonha que as nossas famílias sejam transformadas pela oração e por estar sempre na presença de Deus. É o que o inimigo não quer, mas é o que Deus quer. É o que seja feito a vontade de Deus. Perfeito, Zico. Eu tenho essa questão da oração, eu tenho um testemunho. A minha mãe sempre foi devota à Nossa Senhora Aparecida. Então minha mãe rezava todos os dias 3 terços, de manhã às 3 horas e à noite às 18 horas. Minha mãe, quando faleceu, ela faleceu às 15 horas da tarde. No texto da Misericórdia. Na hora da misericórdia. Exatamente. Então eu percebia a necessidade de me tornar essa pessoa orante, pelo menos um pouco do que minha mãe era. E eu via nela a graça, o poder da oração que ela tinha, particularmente sobre mim, diante das dificuldades, de coisas complicadas que eu passei. Eu via que eu tinha que me transformar. Então eu falei assim, não, a partir desse ano, que foi o ano que iniciou agora, eu vou rezar o texto todos os dias. Com a graça de Deus até agora, eu tenho rezado o texto todos os dias. Não deixo faltar um dia. Às vezes eu estou indo trabalhar, às vezes fazer uma viagem, estou com o texto na mão, estou fazendo meu texto. Eu estou de moto, estou fazendo meu texto. Entendeu? Não consigo terminar meu texto, chego em casa, eu vou e termino. Chamo minha família para rezar, chamo meus filhos, chamo minha esposa. Então isso eu pude colocar na minha vida, porque eu sei que isso poderia me tornar uma pessoa melhor. Sim. E com a graça de Deus tem tornado. Entendeu? Às vezes a gente conquista algo, a gente consegue alguns objetivos e as pessoas não entendem isso aí. Então é muito importante a gente ter essa concepção de que quando a gente entrega para Deus, quando a gente tem essa entrega para Deus, Deus nos dá. Deus nos faz perceber a presença dele, vamos dizer assim, magnificamente. Então eu sou muito grato a isso aí. Eu fico até meio emocionada, porque muitas das vezes ele chega em casa assim, cansado, do trabalho, e quantas vezes eu tirei o terço da mão dele, que ele estava dormindo, com um tercinho na mão, rezando. Que bom, né? É fé. Vamos lá, Zico. Uma das principais dificuldades de começar a oração em família está no nosso modo de vida atualmente. Aquilo que a gente havia falado anteriormente aí. Nos nossos tempos, temos inúmeros afazeres e há uma dificuldade para fazer as agendas de cada um baterem. Também somos estimulados o tempo todo por meio de aparelhos e mídias eletrônicas que nos rodeiam. A sensação é de estarmos sempre ocupados e a oração ajuda a ver que é possível e necessário arrumarmos um tempo para ficarmos ao lado de nossos familiares. Nesse momento que passamos por essa pandemia, nós podemos dizer que serviu para que as famílias se encontrassem e refletissem a necessidade maior de Deus? Sim. Nesse tempo de pandemia, as famílias se encontraram mais, muitas ainda não em oração, vamos dizer assim, que ainda falta um pouco desse encontro. A pandemia proporcionou essa oportunidade de estar junto à família e a família está em oração. Mas muitos não se encontraram ainda. Então você que é família de Deus, Deus está dando a oportunidade de você encontrar a sua família dentro da sua casa. Porque muitos estavam distantes, muitos viajavam, muitos estudavam fora e hoje estão muito próximos, sabe? Não perca essa oportunidade de unir a família e falar com Deus. Eu sei que as redes sociais, as mídias, os aparelhos têm tirado o tempo de Deus. Tem feito com que as pessoas se preocupem mais com status, com viagens, com lugares e ali relacionamentos, vamos dizer assim, troca de informações. Isso às vezes avança os horários e não consegue se encontrar em oração.
Então é hora de a gente ter o tempo de Deus. Então, a pandemia nos fez, né, nesse momento de estar em casa, de estar como família de Deus, mais próxima, unir em oração, fazer acontecer a vontade de Deus como família orante. Então não perca esse momento, aproveite esse momento para rezar, aproveite esse momento para declarar o seu amor por Deus, declarar o amor pelos seus. Então há uma oportunidade de estarmos juntos e saber o tempo, né? A própria palavra diz que é um tempo para tudo. Há um tempo para rezar, há um tempo para passear. Então o tempo de rezar é um tempo escolhido de Deus para você estar com a família ou na sua oração pessoal. Ah, não deu tempo ainda, mas comece hoje. Ah, eu não vivi durante todos esses meses de pandemia essa situação na minha casa. Viva hoje, viva amanhã. Viva o tempo que Deus tem pela frente com a tua família orante. Aproveite e apresenta a Deus a sua família, mesmo nas dificuldades, mesmo se a sua família não é perfeita, mesmo você não sendo perfeito, porque não somos, apresenta a Deus e pede a Deus que comece por você as mudanças necessárias para você ser mais de Deus. E apresenta a sua família nas imperfeições para ela ser perfeita diante de Deus, porque diante de Deus nós somos lindos e maravilhosos. Com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com nossos pecados que carregamos, Deus nos ama de uma forma plena. E é a hora de nós dizermos a Deus em agradecimento, na oração, como todas as circunstâncias de agradecer, é hora de retomarmos a nossa vida de uma forma diferente. Orando, caminhando e fazendo prevalecer as vontades de Deus. Tempo para todas as coisas. Não roube o tempo de Deus, na sua oração pessoal e na sua oração em família. Muito bem, Zico. E aproveitando também, a gente está falando em oração e família orante, e a gente está nesse mês da vocação, aproveitar também e pedir às famílias de casa para rezar para os nossos sacerdotes, né? Porque os sacerdotes, eles são escolhidos por Deus, né? E ele é tirado no meio do povo para servir a igreja. Então, aconselhar e rezar pelos padres é missão de todo cristão, pois todos nós somos responsáveis pela igreja. Então, a comunidade tem o dever de cuidar e auxiliar os sacerdotes na caminhada sacerdotal. Então, eu convido vocês de casa para que rezem por todos os nossos sacerdotes, né? E, às vezes, assim, eu fico meio preocupada. Eu, às vezes, mando mensagem para o Padre Paulo, porque a gente está vivendo nessa pandemia, na situação que ele não está longe da família dele, da mãe. Então, a gente, como comunidade, a gente acaba, né, se preocupando, porque, como eu falei, o padre, ele faz parte da família de todos nós, né? Então, assim, é muito importante rezar por eles. E, então, eu peço a oração de todos. Exatamente, Zico. Zico, eu quero agradecer a sua presença, né? Eu quero dizer para você, que muita gente tem vontade de dizer, você é uma figura que todos gostaria de ser na igreja. Porque a gente percebe você uma disponibilidade fora do normal em servir. Eu te conheço, deve ter mais ou menos uns 30 anos para lá. Isso aí. Desde a época que estudamos juntos no estadual. Nunca podíamos imaginar que um dia nós estivéssemos aqui falando sobre a família, sobre Deus, dando esse testemunho. Então, ou seja, é um caminho que Deus lhe deu para nós, de colocarmos, né, hoje lado a lado, você lá no DIZIC, nós aqui na Pastoral Familiar, no ECC. Então Deus nos entregou isso aí. Sim. Não porque somos melhores que os outros, Verdade. mas porque recebemos e pegamos e assumimos. Não é isso? Então eu quero te agradecer em nome de todos, que eu acredito que estão assistindo, pela disponibilidade que tem pela igreja. Está sempre dizendo o seu sim, né? Convidamos você a ter um tempo, né? Com todos os seus afazeres. Você acabou de falar comigo, acabou de chegar agora do serviço, veio direto para cá, né? Para participar do programa. Então eu acredito assim, Deus com certeza há de te abençoar muito, abençoar a sua família, fazer com que você cresça ainda mais na fé, possa evangelizar cada vez mais, né? Como você falou aí, a maior graça que nós temos, que Deus nos dá, é saber que da gente
de algo que a gente fez, possa ter alguém melhorado com aquilo ali. Então eu acredito que você tenha derramado em muitas bênçãos sobre muitas pessoas, muitos casais, muita família, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam isso, que passou por você, que você é uma pessoa muito orante, uma pessoa que toca no coração de muita gente. Então, cara, eu quero te agradecer de coração. Que Deus possa te abençoar, assim, abundantemente, que você seja sempre esse camarada bacana, simples, humilde, o que Deus quer de você. Amém. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e que você coloque suas considerações finais aí. Eu que agradeço o convite da Pastoral de estarmos aqui hoje. É um fato rápido que eu vou contar aqui de uma grande experiência de casais. Nós fazíamos missão, né? Eu tive uma grande experiência na comunidade de Santana, lá em Paroquena, durante 5 anos que eu fui ministro lá. E lá eu vou dizer assim, tudo começou de uma forma grandiosa na minha vida diante de Deus, das coisas que vivi, das experiências de evangelização. Famílias que já estavam vivendo muito tempo juntas, famílias que estavam já para se casar, mas estavam esperando o tempo, famílias que já tinham filhos, famílias que mas não tinham o sacramento do matrimônio. E nessas visitas nós fomos conversando com muitas delas, sabe? E essas famílias foram aproximando diante de Deus, nós tivemos oportunidades, tem gravado, isso tem lá na igreja, nós temos fotos, nós temos vídeos. Lá em Paroquena, que era a comunidade que me acolheu, é uma família que eu tenho, como a família Santana de Bitiguaçu, que é uma família também que durante muitos anos, lá já quase 10 anos de caminhada com eles, mas nesse período de 5 anos em Paroquena me fez construir um ministério de evangelização junto com grandes famílias que hoje cuidam de lá e nesses encontros de família nós conseguimos reunir 9 casais que fizemos uma cerimônia, né? Vamos dizer assim, de 9 matrimônios para Deus. 9 casais que se uniram, né, na responsabilidade de pais e mães e de família orante. Nesse dia foi lindo. Famílias estavam ali, filhos estavam ali, a igreja estava repleta e via-se no olhar daqueles casais. Aquele casamento comunitário, lindo, fizeram um bolo, mas o mais importante, conseguimos unir aqueles casais que antes eram de Deus, eram família de Deus, mas precisavam dessa bênção sacramental. E eu pude ver, né, no dia dessa cerimônia, o quanto nós precisamos evangelizar, o quanto precisamos falar de Deus, o quanto precisamos aproximar essas famílias para Deus. Vocês fazem um trabalho lindo, não só pelo ECC, mas pela pastoral, que conduz todos esses casais, essas famílias para Deus, e que há muitas situações que ainda não conhecemos. É através do encontro, é através de uma pregação, através de uma homilia dominical, em que aquela pessoa é tocada e decide-se por Deus. Decide-se por viver para Deus. Então, eu agradeço muito mesmo a minha saudosa mãe, Dona Rosa, muitos conheceram. Ela era uma pessoa que lutava pela igreja de São Félix com um amor incondicional. Muitas vezes aqui, né, ajudou muitas vezes em tempos muito antigos. Aqui ela estava sempre ajudando também. Uma das palavras finais, ela sempre disse, nunca sai dessa caminhada. Nunca deixe de fazer a vontade de Deus. O presente maior que ela me disse era quando alguém parava lá em casa e falava assim, nossa, que alegria de ver o seu filho na igreja. Como ele fala de Deus. E ela, muitas vezes, ela falou comigo mesmo, que alegria receber das pessoas essa gratidão. E quanto Deus precisar de mim, eu estarei aqui para servi-lo. Não importa onde seja. Já fui evangelizar em lugares longes. E Deus sabe que eu estarei sempre à sua vontade. Aonde tu mandar eu irei. E onde Deus desejar que eu faça, seja um instrumento de conversão, seja um instrumento de vida na vida das pessoas, onde falar do teu amor e falar da tua palavra, eu estarei lá. E me coloco sempre à disposição, quando precisarem, é só falar. Amém? Muito obrigado. Amém. Perfeito, Zico. Muito obrigado também, cara. Então, finalizando mais um programa de hoje, né? A gente quer agradecer novamente ao Zico pela disponibilidade e de poder passar, né, para as pessoas que estão acompanhando, o poder, a necessidade e a graça da oração, principalmente a oração em família.
Então, Zico, gostaria que você fizesse uma oração final por nós, por nossas famílias, por todas as famílias que estão participando conosco do programa. Você que está em sua casa, você vai orar conosco. Se você puder, feche os teus olhos. Se você puder inclinar um pouquinho a sua cabeça como uma família de Deus, uma família temente a Deus. Deseje agora tudo de Deus para a sua família. Se a sua família hoje passa por momentos mais difíceis, vai pedindo ao Deus Todo-Poderoso: acalma a tempestade da minha casa. Acalma, Senhor, todas as aflições, sara a dor, cura as enfermidades, mas me faz fiel. Faz, Senhor, da minha casa uma casa temente ao céu. E nós queremos nessa noite louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, louvar pela sua família, louvar a Deus pelas bênçãos de cada um recebeu durante todos esses dias, que essa semana seja repleta do amor de Deus, que Deus permaneça na tua casa, que Deus abençoe a sua casa hoje e sempre. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E sobre a proteção divina de Maria Santíssima, que ela possa estar cobrindo toda a tua casa, a tua família com o teu manto sagrado, o teu manto de mãe, aquele manto protetor, para que possa cuidar de todas as ciladas do maligno e te proteger de todo o mal. Que ela possa interceder a seu Filho Jesus pela tua causa, pela tua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.